No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7. Que diz assim: eu vou ler nessa versão aqui, eu acho que é a minha NVI, não sei, mas diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na minha versão diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de você. Você pode dizer assim comigo: entregue as suas preocupações a Deus. Amém? E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre um tema que nasceu a partir de uma situação com meu filho. E o tema que eu quero conversar com vocês é vencendo as preocupações. Se a gente parar para analisar, cada um de nós aqui temos um tipo de preocupação, sim ou não? Uns vão ter preocupações com finança, outro com saúde, outro com família, outro com o futuro dos filhos, enfim. Um de nós aqui, se formos entrevistados, qual o tipo de preocupação que assola o seu coração, eu tenho certeza que cada um de nós vamos ter algum tipo de preocupação. Embora eu me deparei diante de uma pessoa que, quando eu pensei que poderia orar pela preocupação dela, que perguntei, ela disse que não tinha preocupação. E é exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Esse tema nasceu exatamente de um versículo diário, o versículo do dia, eu lendo para o meu filho, e eu disse para ele assim: filho, o versículo do dia é esse aqui, olha que coisa linda, entregue as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de você. E ali eu fiz a aplicação, e no final das contas eu cheguei para ele e disse assim: filho, você tem alguma preocupação que a gente possa nesse momento orar para entregar a Deus? Ele olhou para mim e fez: não, mãe, eu não tenho nenhuma preocupação. E eu olhei para ele e disse: rapaz, parece que isso só ficou para gente grande, né? Para adulto. E aí o Senhor começou a me dizer e falar algumas coisas. Quando ele disse: não, mãe, eu não tenho nenhuma preocupação. E esse texto, esse tema, ele queimou no meu coração, porque ali estava num lugar, um que não tem preocupação e uma que tem várias preocupações. E aí eu fui me debruçar. E a primeira coisa que Deus falou comigo, e nessa noite eu quero compartilhar com vocês, é que para nós vencermos as preocupações, nós precisamos ter em mente que nós vamos precisar vencer as preocupações através de uma ação. Uau! Nós só vamos vencer as preocupações por meio de uma ação. Se nós pararmos para observarmos o texto de 1 Pedro 5,7, na parte A, ele vai dizer exatamente isso: entreguem todas as suas preocupações a Deus, não é isso? Então nós temos um verbo aqui que ele vai dizer assim: entregar. Entregar significa o quê? Confiar. Não tem coisas que você tem várias demandas no seu ministério, na sua vida, na sua família, na sua rotina de trabalho, enfim, você é delegado a você, é delegado a mim, várias demandas. Mas não tem coisas que a gente olha e faz: eu não vou dar conta disso, sim ou não? Diante das nossas demandas, a gente olha e faz assim: isso aqui eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu até tenho a capacidade de fazer, mas eu não tenho margem de tempo para fazer. Eu não tenho margem, talvez, de saúde para fazer. Eu não tenho margem, enfim, a gente não consegue dar conta da demanda. E o que a gente faz? Se a gente estiver num grupo familiar, a gente divide a nossa responsabilidade, sim ou não? A gente chega para alguém e diz assim: olha, eu posso confiar essa responsabilidade a você, porque eu não estou conseguindo desenvolver, não é assim? Na vida dos casais?
Às vezes a gente está com algumas demandas e a gente começa a ficar meio sufocada ou sufocado. Então a gente chega para o cônjuge e diz assim: olha, eu estou muito sufocado, estou com muita demanda, eu não consigo, eu não dou conta. Por mais que eu tenha capacidade, eu quero que você me ajude com isso aqui. Quando você diz, eu entrego na sua mão, posso confiar que você vai fazer, o que você está fazendo com a pessoa? Você está confiando a ela algo que você não está conseguindo fazer, não é isso? No seu trabalho, quando você não dá conta, você chega para uma pessoa, um amigo, um colega do trabalho e diz o quê? Olha, me ajuda com essa demanda porque eu não estou conseguindo dar conta, não é assim? Com Deus é assim também. Quando ele diz aqui o verbo entregar, ele está dizendo assim: olha, você precisa confiar em mim, a tal ponto de que ainda que você tenha capacidade, mas no meio da sua capacidade houve alguma frustração, alguma coisa deu errado, então você precisa confiar e entregar. Mas entregar e confiar, irmãos, é fácil? Não. É fácil a palavra entregar, mas na hora do vamos ver, não é fácil. E dependendo do contexto, dependendo da situação, a primeira coisa que a gente faz é se desesperar. Porque nós somos humanos, nós somos seres humanos limitados, a gente não consegue enxergar a capacidade da grandeza, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então nós somos tendenciosos a nos desesperar. Só que eu encontrei uma passagem bíblica que vai me dar um conforto, que vai fortalecer a ideia desse texto que nós lemos. Quando ele diz assim: entregue suas preocupações a Deus. Mas de igual modo o salmista Davi estava pensando igual a ele. Quando o salmista Davi, no Salmo 55, 22, ele chegou e disse assim: olha, entregue as suas preocupações ao Senhor, porque Ele vai sustentar você e Ele não vai permitir que você caia. Davi, ele estava dizendo assim: olha, entregue. O que está lhe preocupando? O que está tirando o seu sono? O que saiu do seu controle, que por mais que você queira resolver, você não consegue? O que é que está deixando você ansiosa, inquieto? O que está tirando talvez até a sua paz? Que ninguém consegue tirar a nossa paz. Essa é que é a grande verdade, porque a nossa paz é Jesus, né? Então ninguém tira. Mas quando eu falo paz é no sentido de descanso. Tira o nosso descanso, a preocupação. O que está tirando? O salmista Davi estava dizendo assim: olha, entregue isso a Deus. Você acabou, você não tem como resolver. Você não está mais no domínio, você não está mais no controle. Então é melhor você baixar a guarda e dizer: tá bom, Senhor, eu não consigo, agora eu preciso do Senhor. É isso que Davi está falando. Entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver, porque Ele vai sustentar você. E Ele não vai permitir que você venha cair. Ele está exatamente concordando com o texto que nós lemos, que é o texto base, quando diz: entregue os seus problemas a Deus, porque Ele vai cuidar de você. Só que na prática, irmãos, a gente não consegue ser assim. A gente não consegue. Tem 15 dias, se eu não me engane, ou é 8, não lembro, que eu perdi o meu mostruário de semijoia. Perdi dentro do Uber. E aí eu fiz toda a tentativa possível, fizemos tudo o que tinha que fazer para trazer de volta, e o Uber não atende, daqui a pouco o Uber bloqueou, enfim, foi toda uma situação. E eu fiquei desesperada, não dormi. De madrugada eu estava dentro dessa igreja procurando, desesperada, pedindo a Deus para que tivesse algum lugar. Caleb chorando: Deus, ajuda minha mãe a abrir, Senhor, ajuda minha mãe a achar, desesperado, gritando aqui dentro, sabe? Jonathan, desesperado, e eu disse: Deus, eu não tenho condições de pagar. Eu não fazia ideia, irmãos, de quanto tinha naquele mostruário. Eu pensava que tinha uns 3.000 dentro daquele mostruário. E resumindo, no outro dia, morta de vergonha, o sentimento de irresponsabilidade tomando conta de mim, sabe? O sentimento de incapacidade, todos os sentimentos que você pensar tomou conta do meu coração. E eu fiquei com enxaqueca, eu não dormi, no outro dia eu não comi, foi aquela DP.
sabe? E quando eu liguei para a dona, falei com ela, expliquei a situação, ela disse assim, tá, deixa eu ver o teu mostruário. Ela começou a olhar. Gente, tinha mais de 7 mil reais de semijoia dentro daquela bolsa. Quando ela falou isso para mim, olha, eu desejei ser arrebatada. Porque eu disse, Deus, eu não vou conseguir pagar, é melhor o Senhor me levar. Porque, né, morreu, não tem mais dívida. Né, defunto não tem dívida. Como o defunto vai pagar? Tem? Eita, Caleb. Faz um bazar das tuas coisas, Caleb, para pagar. Então veja, o que acontece? Eu me desesperei, gente, eu não dormi, foi muito difícil. Naquele momento eu não consegui entregar a Deus. Naquele momento eu não consegui dizer, Deus, eu entrego na tua mão e eu vou dormir, amém. Não consegui, eu não dormi. Foi desconfortável, foi ruim. Eu com vergonha do meu marido e ele, calma, filha, acontece, isso é normal. A gente vai pagar, a gente vai honrar. E eu, sabe, eu trabalhando para somar e agora eu venho dar um prejuízo para o bolso do meu marido. Mas na prática, irmãos, é um desafio muito grande descansar, confiar, entregar os nossos problemas a Deus. Porque de verdade, a gente todo dia é assolado pelos nossos problemas. Todos os dias nós somos confrontados, afrontados, amedrontados e somos colocados contra a parede com os nossos problemas. É como se os nossos problemas se transformassem em pessoa, ao ponto de nos levar contra a parede para nós darmos uma solução e uma resposta para os nossos problemas. Só que eu quero hoje compartilhar com vocês, por mais que o nosso problema se transforme em uma pessoa, para nos lançar contra a parede, para a gente dar uma resposta, eu quero lhe dizer, não vai conseguir. Eu e você não vamos conseguir, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que fogem e a gente precisa entender, porque na prática isso, a preocupação em entregar a Deus, nada mais é do que um ato de confiança. Nada mais é do que você ter a experiência de você dividir com alguém, dizer assim, olha, eu não estou dando conta disso aqui, você vai fazer, vou, tá bom, então é contigo, eu não vou nem me preocupar com isso. Eu vou dar um exemplo básico. Se alguém do grupo de louvor faltar, né? Aí eu vou cantar a música Deus Proverá. Faltei, não posso. Aí eu chego para a Dudinha ou para as meninas e digo assim, olha, você pode cantar a minha música Deus Proverá? Porque está na relação de hoje. Ela vai dizer assim, posso. Eu disse, posso confiar em você, né? Pode. Então está na tua mão, ensaia. Então o que eu fiz? Eu saí de cena. Aquela responsabilidade é minha? Aquele compromisso é meu, ele agora é de quem? Da outra pessoa. É assim que funciona com Deus. Quando a gente diz, Deus, pode da minha alçada, eu não consigo mais. Eu entrego na tua mão. Quando você entrega na mão dele, esse problema agora é seu? Não, ele passou a ser de Deus. Ah, é, pastor? Então vou fazer o cálculo de todas as minhas dívidas. Vou ver quanto eu devo no Serasa SPC e vou mandar para Deus e eu não devo mais nada. É assim? Não. Não é assim. Se você estiver devendo a sua cabeleireira, pague. Se você estiver devendo a Sempre Bela, pague. Se você estiver devendo a padaria, pague. Não é essa conta que eu estou falando. É a preocupação. Não é o débito. É o que o débito está gerando em você. É o desconforto emocional. Deus vai cuidar do seu desconforto emocional. Deus vai cuidar da sua estrutura física. Ele vai lhe dar saúde. Ele vai lhe dar equilíbrio emocional. Ele vai prover meios, pessoas e situações para ajudar você com esse problema. É isso que Deus vai fazer. No meu momento de desespero, que eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, meu Deus, eu assumi agora 10 parcelas de R$700, nesse contexto financeiro que a gente está, não tem como. Aí o que Deus faz? Depois eu digo, Deus está na tua mão, depois que eu chorei bem muito, depois que eu perdi meu sono, depois que eu não aguentava mais, passou da minha estrutura física ao ponto de eu ficar doente, eu disse, Deus,
eu não tenho capacidade de lidar com esse problema. Eu não tenho uma estrutura emocional. A minha saúde física já está sendo afetada. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu entrego esse problema na tua mão. O que acontece? A resposta vem. Na quinta-feira, no encontro com elas, Deus manda logo a pregadora, porque eu não tinha condições de pregar. Tá vendo como é que acontece um problema? A gente deixa de fazer coisas importantes. A gente pode deixar de trabalhar, a gente pode deixar de usufruir de coisas boas na nossa vida, de passeios. A gente pode deixar de realizar a obra, porque a preocupação nos rouba do lugar do conforto. Então, a primeira coisa que a preocupação roubou de mim foi o quê? A capacidade, a saúde emocional e física de fazer a obra de Deus. Deus já enviou o quê? A pregadora. Quinta-feira, encontro com elas, aconteceu. Isso é cuidado de Deus. Nós precisamos enxergar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Isso é cuidado de Deus. A pastora Gisele já estava aqui pronta para pregar. É o primeiro cuidado. Por quê? Porque Ele não quer que nada que Ele lhe confiou venha fracassar. Então, Ele sempre vai providenciar algo ou alguém ou recursos para ajudar você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Entregue seus problemas ao Senhor, porque Ele cuida de você. É isso que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos reconhecer que tem coisas na nossa vida que a gente precisa sair do controle. Por mais que eu e você venhamos a dominar alguma coisa, vai ter coisas que vai fugir do controle. E nessa fugida de controle, você vai precisar ter o raciocínio e a certeza de que Deus está cuidando de você. Mas Ele cuida de você quando você sai do controle e diz: Deus, não é mais comigo. Eu não tenho mais estrutura. Eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida para resolver essa questão. Eu sei que o Senhor não vai pagar o meu débito, mas o Senhor vai me dar conforto emocional. O Senhor vai me dar estrutura e saúde física. O Senhor providenciará os meios para que eu venha honrar aquilo que eu preciso honrar. Vocês estão conseguindo me alcançar? Estão comigo? Então veja. Por mais que eu e você estejamos preocupados nessa noite com alguma coisa, pastora, minha preocupação é saúde financeira, família, futuro de filho, emprego. Eu quero dizer a você, ei, bota o pezinho no freio nesse momento. Para tudo. Para tudo. Bota o pé no freio e vamos agora entender uma coisa. Por mais ansioso que eu e você, por mais preocupado que eu e você estejamos, não vamos resolver nada hoje. Vamos? Mas eu quero também lhe dizer, talvez amanhã você também não vai resolver. Pastor, eu vim aqui para ter uma palavra de esperança, uma palavra de fé, mas eu não quero lhe dar uma palavra de esperança e fé. Eu quero lhe dar uma palavra de segurança em Deus, porque Ele cuida de você. Mesmo com os seus problemas, Ele cuida de você. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que você e eu estejamos, nesse momento, com qualquer problema, ou ansioso ou ansiosa, eu quero dizer que nós não vamos resolver esse problema agora, e não vamos resolver esse problema amanhã, talvez. Mas eu quero levar você a ter um olhar com uma nova perspectiva quando eu falo em entregar o seu problema a Deus. Porque talvez até hoje você tenha olhado com esse nome, entregar a Deus. Sabe aquela coisa como algo simples? Entrega a Deus. Ah, eu já fiz tudo, não tenho como fazer, já entreguei a Deus. Aí você diz assim, entreguei a Deus e você esqueceu. Mas esse entregar a Deus que eu quero falar nessa noite é que você precisa entregar a Deus com um novo olhar, com uma nova perspectiva, com uma ótica diferente do que você vinha fazendo talvez até hoje. O entregar a Deus é você começar a exercitar um modelo de entrega. Um modelo de entrega que envolva confiança e dependência em Deus.
Um modelo de entrega que vai fazer de mim, de você, uma pessoa que vai entregar na mão de Deus e vai entender que quando você entrega, naquela entrega você está tendo o cuidado e o conforto e a segurança em Deus. Porque Ele promove esse conforto para nós. Ele promove essa segurança para nós. Mas eu quero levar você até essa dimensão, a pensar em entregar o seu problema a Deus com a perspectiva de que eu e você vamos entregar sem o sentimento de derrota. Aliás, até pode existir o sentimento de derrota, mas não permitir que o sentimento de derrota, que o sentimento de fracasso, que o sentimento de ser inútil, o sentimento de ser incapaz, roube de você a confiança, a certeza de que Deus cuida de você. Sabe? Porque no meio dos nossos problemas, primeira coisa que se instala, sentimento de incapacidade. No meio dos nossos problemas, primeira coisa que se instala, sentimento de fracasso, de derrota. Nós começamos a olhar para dentro de nós e a gente faz assim, eu sou incapaz. Eu não tenho, às vezes a gente se sente até inútil diante de alguns problemas. Mas eu quero dizer a você, é normal você questionar onde você errou. É normal, no meio dos problemas que você enfrenta, você questionar onde você falhou. É normal, diante das minhas lutas e problemas, eu questionar para mim mesma. Peraí, isso aconteceu, onde eu errei. Está acontecendo comigo, aonde eu falhei. Tá, ok, detectei. Encontrei o meu erro, detectei a minha falha. Mas isso não vai, de jeito nenhum, me roubar do ambiente de segurança e de cuidado que Deus tem para mim. Porque agora eu estou com a perspectiva de que o meu entregar, que a minha entrega dos meus problemas a Deus, nada mais é de que confiar e acreditar que Ele tem a resposta, Ele tem a solução para aquilo que foge do meu controle. Queridas, na prática, não é fácil. Porque se eu for perguntar aqui, talvez você dizer, pastora, eu tenho um boleto para amanhã, eu preciso pagar. E eu não sei como vou pagar. E eu vou dizer para você, eu tenho 10 e eu também não sei como vou pagar. Mas eu entreguei a Deus as minhas dificuldades financeiras. Porque as dificuldades financeiras nos levam para um ambiente muito desconfortável. Essa dificuldade financeira nos leva para um ambiente terrível, sabe? E a gente precisa aprender a entregar a Deus para desfrutar do cuidado dele na nossa vida. Por mais que eu e você estejamos nesse momento desesperados, talvez você esteja aqui e a sua guerra, o seu conflito seja familiar. O seu maior problema seja familiar, conjugal. Eu quero dizer a você, entrega. Sai do controle, abre mão. Entrega a Ele. Porque está desgastando você, está acabando com o seu enervo. Sabe? Sabe aquela coisa de mãe e filho, que às vezes está ali na repetição com o filho, batendo? Tem coisas que a gente vai precisar entregar a Deus. Porque tem coisas que o filho só vai aprender com o processo do amadurecimento que a vida vai proporcionando, porque a gente não vai conseguir ensinar muitas coisas. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Tem coisas que a gente quer como resposta, mas vai ter coisas que a gente vai precisar ser a resposta. A gente não vai ter a resposta, a gente vai precisar ser a resposta para o nosso problema. Entende? Então, nessa noite, Deus te deu alguma resposta. E talvez a resposta que Ele te dê não é a resposta que você está querendo, mas talvez a resposta que Ele te dê dizendo assim, ei, você quer a resposta desse problema, então você vai ser a resposta para esse problema. Deus vai dar a você. Sabe? Porque quando eu estava lá, angustiada, depressiva, deprimida, em cima de uma cama, gente do céu. Aí a pastora chega para mim, pastora, vai sábado no meu salão, que eu vou receber uns clientes, e tu vai lá vender tuas joias, o que tu vender já te ajuda. Sim ou não? Sim. Mas eu tinha quanto para pagar? 7 mil. 7 mil paga com um dia de venda? Não, mas eu quero lhe dizer, Deus cuida de você.
Deus cuida de você, Ele levanta pessoas, Ele promove recursos, Ele faz alguma coisa, porque quando você entrega, Ele está dizendo assim, você confiou em mim, e agora eu vou dar uma resposta para você, que eu posso fazer na sua vida. O que acontece? O meu mostruário de 7 mil, ele cai para 2 mil. Eu já não tenho mais 7 mil para pagar, eu tenho 2 mil. Aí eu vou para o salão da pastora Gisele, ó. Aí ela começa a me dar os caminhos, eu toda tímida, com vergonha, constrangida, sentimento horrível dentro de mim. Aí ela vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Aí Bruna começa a me ajudar, a Regina começa a me ajudar. Aí Bruna joga lá já tudinho e eu já tudo guardado. Como é que se vende coisa, irmão? Guardado. Eu estava lá com a já guardada, aí Bruna, não, pastor, é assim, aí jogou lá no coisa. E, resumindo, aí... Semana corrida, prova, loucura, lá, trabalho, não consegui nem calcular quanto eu tinha vendido, porque eu estava tão desanimada, que eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar 2 mil? Aí, quando eu fui calcular, meus irmãos, tinha R$1.014 vendido no sábado. Só falta quanto? Só falta quanto? Ainda sobra R$14 para mim de comissão. Deus é bom. Deus é bom, mas Deus vai nos ensinar muitas vezes que entregar a Ele é depender dEle por completo. E muitas vezes nós estamos perdendo o nosso sono porque nós estamos entregando só pela boca. Mas Ele está dizendo assim, ei, confie, porque o emprego quem dá sou eu, o pão quem dá sou eu, a feira quem dá sou eu, a saúde quem dá sou eu, o casamento restaurado quem dá sou eu. Ei, é eu que promovo na sua vida, porque eu sou Deus. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. O que é que está impossível para você nessa noite? O que é que está impossível para mim nessa noite? O Senhor nessa noite está dizendo, entregue os teus problemas a Deus. Exercite um novo modelo de entrega. Nós precisamos exercitar um novo modelo de entrega a Deus. Não é aquela entrega que você entrega a amiga para fazer alguma coisa e você não confia na competência dela e depois você toma da mão dela e vai fazer. Mas é a entrega que você diz assim, ó, o louvor está na tua mão, a responsabilidade é tua, eu não tenho mais nada a ver com isso e eu estou descansada. E você acredita que sua amiga, quando chegar no altar, ela vai cantar porque ela ensaiou. Ela não fez de qualquer jeito. Assim é Deus. Deus não faz nada de qualquer jeito na sua vida. Tudo que Ele faz com zelo. Ele faz pensando nos mínimos detalhes na sua vida, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Ele faz com zelo, Ele faz com amor, porque Ele é o seu Pai. Eu gosto muito quando o anjo chega para Maria e diz assim, Maria, na conversa, Maria faz assim, mas como pode eu, uma virgem, conceber o filho? O anjo chega para ela, Maria, acaso há algo impossível para Deus? E eu pergunto para você nessa noite, acaso há alguma coisa que diante dos seus olhos é impossível, mas esse impossível, ele é impossível para Deus? Talvez o seu coração nesse momento disse não. De fato, não há nada impossível para Deus. Nós precisamos ter a certeza de uma coisa. Entregar os nossos problemas é uma determinação. Entregar os nossos problemas é um ato de coragem. Entregar os nossos problemas é estar disposto a dormir quando muitas vezes o problema está instalado, mas a gente sabe quem está cuidando de nós. A gente sabe quem é que está cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas. É o Senhor. Entregue com a determinação dentro do seu coração de que você está disposto a abrir mão das tentativas frustradas que você teve. Entregue com a disposição de abrir mão, de estar no controle de tudo. E aí sim, com essa determinação, você decida de fato a viver uma vida de entrega, confiança e dependência em Deus. Nós precisamos hoje sair daqui
consciente de que vencer as preocupações vai exigir de nós ação. E a ação aqui é entregar. Tem um louvor que canta assim: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, que esse mal não é para morte. Entregar o problema a Deus é você dizer: Deus, agora eu vou descansar, eu estou cansada. Entregar o problema a Deus é você dizer: Deus, eu reconheço que eu não consigo, eu estou cansada, então agora eu vou entregar na tua mão. É uma decisão, é uma ação, mas com uma perspectiva de um olhar diferente, de um olhar que você sabe que nesse lugar você vai encontrar algo muito especial. Porque entregar as preocupações a Deus vai exigir de mim e de você ação. E junto a essa ação exige uma vida de oração. Queridos, não tem como resolver problemas sem orar, pelo amor de Deus. Não estamos vivendo mais no tempo de dizer: ora por mim, 6 horas por mim. Crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não dá mais. Porque se você parar para observar, todo mundo está com problema. E nós precisamos girar uma chave dentro de nós, que é nós que precisamos viver a experiência do milagre. E a experiência do milagre, ele parte a partir do momento que nós desfrutamos de uma boa conversa com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que você diga, você ora por mim, você vai ter oração. E quem se comprometer aqui a orar por alguém, ore mesmo. Mas entenda, essa pessoa não vai conseguir revelar o teu coração para Deus. Ela vai orar por você, ela vai chorar por você, ela vai jejuar por você, mas ela não vai conseguir transmitir a angústia do seu coração. Ela não vai conseguir dizer: Deus, eu estou a ponto de me desesperar, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, Senhor. Ela não vai. Então você vai ter alguém para orar por você, mas eu quero dizer, vencer as preocupações exige ação e oração. Sabe por quê? Porque quando lá em 1 Pedro, que a gente leu, 5:7, ele fala: entregue suas preocupações a Deus. Ok, pois Deus cuida de você. Certo? Só que quando a gente vai em Salmos 5:22, a gente vê uma oração. E essa oração, ela é mais ou menos a minha, a sua oração nessa noite, eu tenho certeza. Exceto a de Caleb. Porque Caleb não tem preocupação. Essa oração, ela diz assim: escuta a minha oração, ó Deus. Olha, quando já fala assim, ó Deus, é ou não é uma pessoa aflita? É uma pessoa aflita. E 5:22 diz assim: escuta, Salmo 55:22. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignore a minha súplica. Ouve-me, responde-me, porque os meus pensamentos me perturbam. Eu estou atordoado. Quantas vezes a gente está assim? Os meus pensamentos me perturbam. O meu problema me perturba. Eu estou tonto, eu estou tonta, eu estou atordoada. Isso mexe com o meu humor, isso mexe com o meu comportamento, isso mexe com a forma como eu vivo no dia a dia. Sim ou não? Problema, irmãos. Se a gente se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, a gente vai ter um olhar mais empático e esse mundo vai ser melhor. E que esse mundo seja melhor a partir de nós. Quando você vê alguém pisando fora, quando você vê alguém fazendo algo, quando você vê alguém muito, sabe, de alguma coisa, sendo ríspida, às vezes sendo grossa, às vezes dando fora gospel, às vezes não mandando uns coice gospel em mim que eu dou o outro nele, aí no final das contas os dois estão só com problema.
No final das contas, os dois estão com a mente perturbada e atordoada. Então, se a gente tiver um pouco mais de empatia, a gente vai ter um mundo melhor. A gente vai ter um convívio social melhor, um convívio familiar melhor, a gente vai ter tudo melhor. Porque se colocar no lugar do outro vai fazer bem para a gente. Mas olha o que 2 Crônicas, o que Crônicas capítulo 20, verso 2 vai falar a respeito da oração. Isso aqui foi a luta de Josafá, quando ele precisou lutar, quando ele já não estava mais com forças, e ele entregou a situação a Deus, e Deus veio e deu vitória a Josafá. Mas olha a oração que Josafá fez no meio da sua luta, enquanto seus inimigos estavam procurando matar ele e o seu exército. Josafá disse: ó nosso Deus, acaso não executarás julgamento contra eles? Ou seja, acaso o Senhor não vai se pronunciar contra os meus inimigos? Acaso o Senhor não vai se pronunciar contra aqueles que estão se levantando contra mim? Porque em nós já não há mais força. Josafá estava dizendo assim: em mim e no meu bando já não existe mais força. E talvez você esteja nessa noite e diga: em mim, na minha família, na minha casa já existe mais força. Não tem mais força. Aí ele vai dizer assim: já não existe mais força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não tem. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos inimigos estão vindo contra nós, é uma grande multidão. Mas olha, Senhor, a gente não tem força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Qual é a multidão que está vindo contra você? As multidões de problemas que a sua mente não para, está atordoada. O que é que está todos os dias atordoando sua mente? O que é que todos os dias leva você a um estado de tensão? Eu quero dizer a você, todos esses dias que vem tudo isso contra você, os seus olhos fitos em Deus, é dele que virá a sua vitória. É dele que virá a sua resposta. E eu quero dizer que para vencer, você precisa entender que vencer as preocupações não é só com ação e não é só com oração. Você também vai precisar entender que quando você vence com ação, você vence com a oração, mas quando você vence, você também vence as preocupações, porque você sabe e tem a convicção que você vai ser levado a um lugar de acolhimento em Deus. Queridos, não tem coisa melhor do que ser acolhido, sim ou não? Tem coisa melhor. É muito bom ser acolhido. Sabe quando a gente está sem forças, quando a gente já não tem mais nada. Não tem mais nada, uma cana esmagada. Aí chega alguém e lhe dá um abraço, igual aquele abraço que eu recebi aqui no encontro com elas, esmagada. E aquele abraço me deu um aconchego. Em Deus, quando nós vencemos as nossas preocupações, nós encontramos um lugar de acolhimento. Talvez você esteja aqui precisando desse lugar de acolhimento. Hoje é dia de você ter ação, entregar a Deus. Talvez você esteja precisando de acolhimento. Hoje é dia de você desenvolver uma vida de oração. Porque sem oração não tem resposta. Não tem resposta. Então, olha só. Esse lugar de acolhimento está em Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: entregue as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de você. Entregue as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida. O que é um cuidar, irmãos? Nada mais é do que acolhimento, sim ou não? Acolhimento. Deus nos acolhe. Ele não é aquele pai distante que está lá no céu e você aqui na terra. Ele acolhe você. Entregue a Ele, ore. Coloque diante dele, diga a situação, abra a boca. Deus, está assim, está ruim. Não estou conseguindo, estou com essa dificuldade, não estou conseguindo. Estou paralisada diante da situação. E agora, o que é que eu faço? Quando você começa a fazer isso, você vai entender. Deus, prontamente, Ele vai dizer assim: eu cuido de você.
Isso é acolhimento. Você tem um Deus que acolhe você nas suas fraquezas. Você tem um Deus que acolhe você nas suas lutas, nas suas guerras e suas dificuldades. Você não está só. Ele está lá, pronto e certo para acolher você, como alguém que abre suas portas para acolher você dentro da sua casa. Assim é Deus. Ele abre seus braços para acolher você nos seus braços e te dar segurança. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí no final desse versículo ele vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecida diante de Deus as tuas petições por meio da oração, por meio da súplica com ações de graças. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Sabe o que significa isso? Deus acolhendo você. Teve situações da sua vida que talvez você disse, pastor, eu não sei como eu não fiquei louca. Não sei como eu não fiquei louco. Sabe por quê? Porque nesse momento que você achou que você ia ficar louca e louco, o Senhor estava guardando o seu coração com uma paz que o mundo não entende. O Senhor estava guardando o seu coração com uma paz que homem nenhum entende. Não tem pessoas que chegam pra gente e fazem assim, eu não entendo, você, meio que tudo isso, você ainda está assim como uma pomba lesa, não é assim? Você ainda está com uma pomba lesa, aí você vai dizer assim, olha, é porque fugiu do meu controle, eu não sei fazer mais nada, eu não consigo resolver. Mas Deus está cuidando. Convicção de que Deus está cuidando. Deus te acolhe nos seus momentos mais difíceis, nas tempestades dos problemas. Ele te acolhe. Ora. Decida hoje entregar nas mãos dele. Seja a resposta que você quer em Deus para o seu problema. Paulo chega para a igreja e ele diz assim, olha, entrega as suas ansiedades a Deus por meio da oração. Sabe aquilo quando o peito parece que vai explodir? Quando aperta, quando dói, que você puxa o ar, que respira, que você sente que o seu semblante mudou e você precisa dar uma resposta à sociedade de uma aparência de uma pessoa legal e a cobrança externa do mundo e todo mundo vem sobre você, mas o seu peito está apertado, seu peito dói, você tem responsabilidade familiar, você tem responsabilidade com filho, conjugal, você tem responsabilidade profissional, você tem que dar conta, você tem que dar respostas, mas o peito está doendo, o peito está apertado. E os problemas estão ali batendo na porta. Paulo disse assim, olha, quando acontecer esse momento dessa ansiedade, quando o peito apertar, quando a turbulência vir, ore. Ore. Entregue sua ansiedade a Deus por meio da oração. Ele estava dizendo assim, não tente nada, não faça nada. Não tome nenhuma decisão. Não responda. Não dê resposta no meio da sua turbulência, no meio das suas preocupações. Só ore. Entregue, ore e confie. Por quê? Porque nós vamos receber algo em troca. Entregar a Deus os nossos problemas. Orar a Deus e desfrutar do cuidado de Deus, do acolhimento de Deus, só vai trazer um resultado para mim, para você. Uma resposta. Paz. E talvez hoje você não está precisando do dinheiro para pagar seu boleto. O que você está precisando é de paz. Talvez hoje você não está precisando de uma resposta no seu casamento. O que você está precisando é de paz. Talvez hoje você não esteja precisando de uma cura na sua saúde. Talvez hoje você está precisando de paz. Porque quando nós temos essa paz que excede a todo entendimento, a gente consegue descansar sabendo que Ele está cuidando de nós. A minha oração é que essa palavra, ela pegue o meu coração e ela pegue o seu coração. E eu quero aplicar essa palavra, não é só para quem tem boleto para pagar, para quem tem emprego,
para arrumar, para quem tem dívidas para pagar, para quem tem filhos para criar. Eu quero dizer aos estudantes: cadê os estudantes da casa? Levante suas mãos. Estudantes, todos que estudam, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento que você se sentir incapaz diante dos seus estudos, no momento que você sentir dificuldade diante dos seus estudos, você vai enxergar aquilo como um problema, sim ou não? Eu tenho vivenciado isso. Eu estou desenvolvendo um artigo que não está nada fácil. E eu tenho enxergado isso como um problema. Mas eu quero dizer, quando suas dificuldades nos seus estudos vier a acontecer, ore. E diga: Deus, abre meu entendimento. Abre, Senhor, a capacidade para que eu venha entender o que estou fazendo e entender o que eu preciso aprender. E aprender. Porque o Senhor me deu inteligência. Eu sou inteligente porque o Senhor me deu. Eu nasci com esse DNA. Então agora eu só dependo do Senhor para me ajudar na compreensão do que eu não estou conseguindo entender. Porque a oração não é só para adulto pagar boleto. A oração é até para quem não tem problema para entregar a Deus. Quando ele disse: não tem um problema, mãe, para entregar a Deus. Aí eu disse: Deus, muito obrigado, porque ele não tem problema. A gente precisa até orar agradecendo quando não tem problema. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar?